Na zona da sabedoria divina, Eleanor havia se encontrado com o grande mestre, onde dizia que os poderes divinos de Rúmia estavam quase refinados, e com isso, iriam ficar mais atentos nela para que outras pessoas não tivessem a chance de fazer o renascimento da princesa Hermiona. E mesmo depois de todos os conflitos que tiveram, Sistine e Rúmia acolhem Riele. No dia seguinte, Sistine estava na biblioteca e acaba se encontrando com Glenn. Ele tinha ido agradecê-la por ter o salvado usando o Revive quando quase morreu, mas Sistine acaba ficando toda corada por lembrar que o havia beijado. Rúmia e Riele chegam e Riele começa a pensar que Glenn tinha feito Sistine chorar, e então ela invoca sua espada e começa a atacar Glenn, que corria para fora da academia e quase acaba sendo atropelado, mas um rapaz usa uma magia para levantar Glenn. A carruagem para e o rapaz, que se chama Leos, desce e diz que foi chamado para ser um instrutor na academia de magia, além de dizer que é o noivo de Sistine, mas acontece que Leo e Sistine já se conheciam desde criança e haviam prometido compartilhar um futuro juntos. Glenn se aproxima e caçoa de Sistine, mas Leos a defende e logo reconhece Glenn por ser um professor bem falado pela sua forma de ensinar magia aos alunos. Na hora da aula, quem estava dando aula era Leos. Todos ficam encantados pela forma que ele ensina e o aplaude ao final da aula. E Glenn de longe observava e se preocupa por Leos ter ensinado sobre magia militar tão cedo, já que pode acabar sendo fatal, e começa a se perguntar do porquê. Rúmia vira e fala que havia entendido o significado de poder, e diz que nenhum de seus alunos cometerá tal erro. Leos se aproxima de Sistine e a chama para dar uma volta, mas Rúmia estava preocupada com Sistine e pede para Glenn segui-los. E de longe, Glenn, Rúmia e Riele escutam quando Leos pede Sistine em casamento, mas Glenn apenas estava achando divertido, diferente de Rúmia, que tinha um mau pressentimento quanto a isso. Mas Sistine o rejeita. Ela fala sobre a promessa que havia feito ao seu avô, mas Leos começa a menosprezar o ideal dela, dizendo ser apenas bobagem. Mas nesse instante, Glenn quebra todo o clima quando aparece de repente diante deles, e Sistine aproveita a chance para revelar que ela e Glenn são um casal, e que prometeram compartilhar um futuro juntos. Todos ficam surpresos, mas logo Glenn começa a entrar no personagem, mas Sistine fica toda envergonhada e o Leos começa a se irritar, e diz para Glenn que o teria como inimigo. Glenn então o desafia para um duelo, e Leos aceita. E na sala de aula, Glenn estava empolgado para dar o golpe do baú, e fala que vai fazer um treinamento especial com a turma. De noite, Glenn se encontra com Albert, que o informa sobre o pó de anjo estar sendo contrabandeado na cidade, e isso faz Glenn lembrar da morte de Sarah, e ele não queria que isso acontecesse de novo. Nessa parte, Glenn estava se referindo a Sistine como Sarah, por serem muito parecidas. E quando voltava, Glenn se lembra de quando Sarah havia elogiado o sonho dele de se tornar um mago da justiça, e ele a chamava de cãozinho branco, diferente de Sistine, que é gata branca. E na mesma noite, Leos estava conversando com um rapaz misterioso, sobre estarem fazendo planos contra Glenn. Chega então o dia do duelo, e seria um amistoso que iria durar 3 horas, e o vencedor será quem tomar a base ou derrotar o comandante, que são os professores. Wendy se aproxima de Sistine e pergunta se ela iria realmente se casar com quem vencesse, e Sistine começa a pensar que não seria uma má ideia se casar com Glenn, mas acaba ficando envergonhada. E então começa o duelo, e a turma 2 já tinha abatidos, já que o poder e precisão da turma 4 é bem superior, além de que estavam utilizando uma tática de combate chamada Célula de 3. Leos faz sua jogada e todos começam a pensar que não haveria chances para Glenn vencer, mas a turma 2 estava conseguindo se manter diante a luta, graças à solução que Glenn havia passado durante a aula, que foi de utilizarem a Célula de 2. Leos faz um movimento para que usassem de longo alcance, mas estavam encurralados enquanto enfrentavam Riele. E não era apenas contra ela que estavam tendo problemas, pois Glenn tinha ido até a linha de frente e alguns alunos da turma 4 começam a ir atrás dele, mas acabam caindo nas armadilhas que ele havia preparado. E com isso terminam com um duelo desorientado, finalizando com um empate pelo tempo excedido. Mas Leos não havia ficado nada satisfeito e logo vai repreender seus alunos de forma grosseira. E quando Glenn tenta falar algo, Leos o desafia novamente para um duelo, mas Sistine aparece e tenta impedir de lutar por ela. Só que Glenn a interrompe e confirma que o duelo será feito 1 contra 1, mas Sistine aparece diante de Glenn e dá um tapa nele e vai embora. Na volta, Rúmia conversava com Sistine para que ela não odiasse Glenn e a pede para ir falar com ele, pois estava sentindo uma sensação ruim vindo de Leos. E enquanto isso, na cidade, estava acontecendo vários casos de pó de anjo, e os magos do Império estavam investigando para descobrir quem está por trás. De noite, Glenn estava falando sozinho sobre ter agido errado com Sistine, e cita por Sarah, mas logo atrás dele estava Sistine, que se aproxima e pergunta quem é Sarah, e do porquê dele ter desafiado Leos. Glenn caçoa dizendo que era apenas para nunca mais precisar trabalhar, mas logo fala que ela se parece muito com Sarah, e começa a contar sobre um garoto que admirava magos da justiça, mas após se tornar parte do exército imperial, o garoto passou a odiar magia, mas nunca havia desistido de seu sonho, pois tinha alguém que o apoiava, e ele conta essa história se referindo a ele mesmo, e conta que em uma missão acabou deixando a pessoa que o apoiava morrer, e fala que havia se incomodado por Leos tentar arruinar os sonhos de Sistine, mas ela diz a Glenn que estava feliz por ele estar a proteger
protegendo. E Glenn acaba novamente vendo Sarah em Sistine, mas de repente, Leos aparece após ter ouvido toda a conversa deles e diz que conhece sobre o passado de Glenn, mas Glenn o avisa para não continuar falando, caso contrário iriam ter que lutar ali mesmo. Mas Leos continua, e Glenn já puxa sua carta para selar a magia ao redor, e logo os dois começam a lutar no mano a mano, e Leos acerta Glenn, que acaba caindo no chão. Leos então começa a invocar tulpas, que é uma arte secreta de alquimia mágica, e por não ser um feitiço, o mundo louco de Glenn não funciona, e isso faz com que ele fique em total desvantagem. Mas isso foi apenas uma demonstração do poder de Leos, e Glenn vai embora. Sistine tenta ir atrás dele, mas Leos a impede e começa a ameaçá-la. Já no outro dia, Glenn não apareceu ao duelo e nem na academia para dar aula, e os alunos da turma comentavam sobre Sistine ter aceitado se casar com Leos, e se viam cabisbaixos, mas Rumia tinha esperanças de que Glenn iria aparecer para salvar Sistine. Chega então o dia da cerimônia de casamento, mas não havia comparecido ninguém da parte de Leos. Sistine começa a lembrar da ameaça que Leos havia feito, e ela aceita assustada a confirmação do padre para se casar com Leos. Porém, antes que se beijassem, Glenn entra de forma nada clichê e diz se opor ao casamento. Ele joga uma granada de fumaça e deixa Rumia aos cuidados de Rielle, e aproveita para pegar Sistine e sair correndo. E acontece que ele demorou, pois estava se preparando para a batalha, até que de repente atrás dele aparecem algumas pessoas infectadas pelo pó de anjo, e Sistine se via apavorada ao ver o olhar que Glenn estava fazendo. Lá na igreja, eles estavam sendo pressionados, mas chegam os magos do Império para proteger os alunos. Novamente com Glenn, ele fala para Sistine fugir, mas ela se recusa e alguns infectados partem para atacá-la, mas Glenn consegue detê-los. Ele segura a mão de Sistine e começa a correr, mas segue atacando de forma brutal os infectados que se aproximavam, e cada vez mais, Sistine ficava apavorada ao ver Glenn daquela forma. Logo então, passa um flash na cabeça de Glenn de quando Sarah havia morrido, e ele acaba percebendo quem estava por trás de tudo, e continua a proteger Sistine, sem perceber o quão amedrontada ela estava, mas percebe isso assim que tenta tocá-la. E aplaudindo de cima estava Leos, ou na verdade não, pois Glenn descobre que ele na verdade é o executor número 11 dos magos imperiais, Jatsi e Loufan. Glenn fala para que Sistine fugisse e ela sai correndo. Loufan fala que seu objetivo era matar todos os magos poderosos do Império, e fala que logo conseguirá atingir o Akashic Records, que é o poder de controlar todos os princípios do mundo, e se desafia que para ser digno desse poder, teria que derrotar Glenn e começa a conjurar tulpas. Mas Glenn estava preparado e dispara contra elas, e distante estava Sistine, se lamentando por sempre ter que ser protegida por Glenn, enquanto se perguntava o que poderia fazer para ajudá-lo. E novamente em Glenn e Loufan, os dois se enfrentavam em um duelo de conjuração de magias, mas Glenn acaba sendo cercado, e quando Loufan ia lançar o ataque final, Sistine aparece conjurando magia de vento e consegue assim proteger Glenn a tempo. Sistine fala que iria levá-lo de volta ao mundo que pertence, pois assim como Rumia, ele é alguém especial para ela. Ao ter esse choque de realidade, Glenn acaba enxergando o que deveria fazer e joga seu traje de mago militar e começa a traçar a estratégia com Sistine, e diz que no pior dos casos, iria apenas levá-la a salvo, mesmo que custasse sua vida. Mas Sistine não aceita e fala confiante que os dois vão voltar. Os dois lados começam a conjurar magias, e Glenn e Sistine seguiam avançando para cima de Loufan, que havia criado uma tulpa maior, e com a ajuda da magia de vento, Glenn vai em disparada e acerta um soco em Loufan, mas isso não foi o suficiente para detê-lo, e começa a invocar Justia, mas Sistine consegue parar por um tempo o fluxo de mana da invocação, dando assim tempo para que Glenn conseguisse avançar e atingir novamente Loufan, que acaba ficando imóvel. Mas Sistine estava fraca pelo grande uso de mana, e Glenn corre até ela, e quem pensávamos estar derrotado, consegue dar o restante da mana para Justia e foge do local, enquanto dizia que da próxima vez iria derrotá-lo. Glenn coloca Sistine em seus braços, e seus alunos acabam vindo na direção deles. No outro dia, Glenn estava na academia, enquanto pensa que há coisas que precisa proteger, e esses pensamentos fazem com que ele tenha forças para seguir em frente. E com isso finalizamos a aula de hoje, pessoal, ou melhor, mais um anime. Espero que tenham gostado. Não esquece do like e de comentar o que achou. É isso e até a próxima. Tchau!